Fala, fanático! Começou a nossa luta contra o rebaixamento. Sim, rapaziada. Para aqueles que não acreditam, o São Paulo inicia o Campeonato Brasileiro já pensando em se manter na Série A. Por quê? Com essa bolinha que o São Paulo está apresentando, com a falta dos resultados e a expectativa de melhora não vindo, naturalmente a gente só briga para permanecer na Série A. Hoje o São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, que é um time no mesmo nível do São Paulo, um time ruim, que não vem numa fase boa, e o São Paulo perdeu. Perdeu de 2-1 no Engenhão. Engenhão com gramado sintético, né? Estreia hoje do gramado sintético, e que, para variar, proporcionou ao São Paulo Futebol Clube mais algumas lesões. Será que a culpa foi do gramado? Bom, enfim, vamos falar dessa partida aí, pessoal. Seguinte, vocês já vêm acompanhando e depois das últimas partidas do São Paulo, partidas desastrosas, né? Especialmente a última partida, que foi uma coisa assombrosa de se ver. O São Paulo, hoje, né, diferente da partida contra o Ituano, o São Paulo até mostrou algumas melhoras, mas nada que pudesse fazer a gente ficar muito animado. Só comparando com o último jogo, que foi um dos jogos mais bizarros da história do São Paulo. Mas enfim, hoje o São Paulo começou uma partida onde todo mundo estava em dúvida sobre o time que o Rogério Ceni levaria em campo. Ele começou realmente com a linha de 3 zagueiros, fazendo o Arboleda, o Alan Franco e o Rafinha jogarem atrás, e aí o Mendes jogando no meio campo, com o Nestor, né, jogando também no meio campo, Mendes, o Nestor no meio campo. Aí nós tínhamos, dentro desse time, nós tínhamos o Caio Paulista jogando na ala, o Michel Araújo jogando na ala direita também, e ali a gente com o Luciano, jogando com o Rato e jogando com o Caleri. Bom, o São Paulo, com uma linha de 3 atrás, apostou no Luciano jogando como segundo atacante. São Paulo simplesmente, nos primeiros minutos da partida, do primeiro tempo, foi massacrado pelo Botafogo, mas massacrado de uma forma assim que a pressão, São Paulo não conseguia dar 2 passes na bola, com a bola no pé. São Paulo simplesmente estava assustado e aos 5 minutos toma um gol de bola parada, uma falta que é cobrada, uma falta lateral, a bola vai alçada na área, a zaga do São Paulo, que só tem o Arboleda na bola aérea, que fique claro isso, certo? A zaga, porque o Rafinha, gente, o Rafinha e o Alan Franco é um jogador horroroso. Simples, esse Alan Franco não tem condições de ser titular desse time. Ele só é porque o time do São Paulo é uma piada. O elenco do São Paulo, os jogadores individualmente são fracos. E aí o São Paulo toma um gol aos 5 minutos, o Tiquinho Soares, que é um ótimo centroavante faz um gol. O Rafael não tem culpa, na minha visão. Não tem culpa, e dali pra frente o São Paulo não consegue fazer mais nada. O São Paulo simplesmente acha, na minha visão, acha um gol aos 14 minutos com o Caleri. Por quê? O São Paulo consegue dar 2 toques de bola no meio campo, do lado esquerdo, que era o único lado que o São Paulo conseguia fazer alguma coisa, e eu digo fazer alguma coisa, você que viu a partida, você sabe do que eu tô dizendo. Não é que o São Paulo criou, foi, digamos, ousado, teve chance de... Não, o ter alguma coisa simplesmente andar e pegar na bola, porque do lado direito o time era inócuo, o time não existia do lado direito, e do lado esquerdo ele tentava, só que assim, Caio Paulista, ele tá improvisado, né, ele foi contratado para substituir o Wellington, né, pegou um banco porque o Michel Araújo entrou bem ali naquela posição, e agora ele tá jogando, e ele joga na ala esquerda ali, lateral esquerda. Gente, tem físico, consegue ir pro fundo, mas ele não sabe dar um cruzamento sequer, um cruzamento para um jogador profissional, que depois pede tanta oportunidade, aí coloca, não, porque não dá para colocar também só a sua carreira na mão divina, né? Deus tem um monte de coisa para se preocupar. Imagina ter que ficar atendendo pedidos de jogadores ali, que aos montes devem, se Deus me ajudar. Pô, Deus já ajuda pra caramba, dando saúde, condição, possibilitando que o cara dispute dentro de uma equipe de grande nível. E aí o cara, isso eu digo não só pra ele, qualquer cara, o cara simplesmente não deve treinar, não deve praticar para corrigir suas deficiências, porque um jogador que foi contratado para jogar no corredor do lado esquerdo, ele deveria treinar muito cruzamento. Eu não digo que deveria dar assistência, a gente nem cobra assistência, a gente só cobra que a bola saia do lado do campo e chegue na área, e não acontece. Bom, enfim, o São Paulo só estava se arrumando por ali, aí do lado esquerdo o São Paulo lança uma bola que
o Luciano briga, consegue ir na linha de fundo, jogar a bola pra dentro da área e o Calera embaixo da linha faz o gol aos 14 minutos. Empata, o São Paulo tava aparentando ali que iria se recuperar e realmente o Botafogo parou de jogar. O São Paulo teve o domínio e aí o Rogério Ceni vai vir na coletiva, vocês vão ver daqui a pouco, o Rogério Ceni falando, nós dominamos, aí nós não sei o que, nós faltou isso, faltou aquilo. Sabe o que faltou, senhor Rogério Ceni? Faltou o senhor pensar num futebol pragmático, num futebol onde a gente, sabendo que temos desfalques, sabendo que o nosso time é um lixo, sabendo que os jogadores são muitas vezes covardes, o que o senhor poderia fazer? Joga pensando no resultado, em trazer um 0-0 jogando fora de casa, em segurar a partida, segurar não fazendo cera, segurar no sentido de objetivamente desarmar o adversário. Mas não, o São Paulo quer jogar com a mesma característica que o seu treinador acha que é o ideal, seja dentro ou fora de casa, e independentemente do elenco. Sabe qual que é o resultado? Essa porcaria que a gente tem de time. Bom, o São Paulo acaba o primeiro tempo e aí já tem uma mudança. O David entra no lugar do Luciano, que acho que no lance do gol sente dores e aquela coisa toda. Aí vem o David. O São Paulo tinha melhorado, né? Melhor que o Botafogo. Gente, o Botafogo é um time ruim, gente. É um time ruim, ok? É um time que tem no meio campo Tietê. Vamos lá, tá? E aí o São Paulo melhorou. Só que aí começa o segundo tempo, a mesma história do primeiro tempo. Botafogo melhor, pressionando. O São Paulo sem nenhuma chance de jogada. E simplesmente o Rogério Ceni começa a fazer algumas substituições que tendem a demonstrar que ele não está contente com o time, embora o time acaba não mostrando dentro de campo uma evolução depois de algumas mudanças. Por quê? Uma coisa que eu acho que o Rogério Ceni tá fazendo muito errado. O Wellington Rato, tá todo mundo agora criticando o cara, né? Que é o cara tá desgastado, porque o Rogério Ceni quer colocar ele no meio campo com o Nestor. Sabe o que acontece quando você joga com o Nestor no meio campo? Você tem que jogar pra dois. Porque o Nestor, ele não sabe se posicionar, não tem físico, não rouba uma bola. E aí o cara, pra deixar o Nestor à vontade, faz o Wellington Rato ter que jogar, às vezes, buscando a bola lá atrás, segundo volante. Aí o cara busca, tem que ir até a linha de fundo, tem que bater escanteio. O cara se destrói. O Wellington Rato, ele poderia jogar na ponta, cortando para dentro, ou no meio, mas muito perto dos atacantes. Ele é criativo, ele tem chute. Um cara que chuta como ele não consegue dar um chute na entrada da área porque ele não tá lá. O Rogério Ceni não põe ele lá. Então o Rogério Ceni, ele pensa um jogo que não vai nos fazer ficar na Série A, galera. Esse é um grande ponto. A gente não briga por vaga na Libertadores, a gente não briga por título, a gente briga pra manutenção na Série A. E aí, mas o Rogério muda, né? Aos 19 minutos ele coloca, no lugar do Nestor, coloca o Alisson e coloca o Pablo Maia no lugar do Mendes, e depois ele faz uma substituição, acho que aos 26 minutos, do Marcos Paulo, que entra no lugar de quem? Do David, que tinha entrado no intervalo. Sabe por que o David saiu? Alguma coisa no joelho. Pois é, mais uma vez um gramado sintético proporciona isso para o São Paulo. Então eu não sei o que aconteceu, qual foi o lance, eu não prestei muita atenção, mas aparentemente, será que foi o gramado? Se foi, gente, então alguma coisa precisa ser feita. Ou esse gramado precisa ser revisto, o uso desse tipo de grama no futebol, ou toda a comissão técnica de preparo físico do São Paulo precisa ser demitida, porque eles não conseguem preparar o time para jogar nesse tipo de grama, e que não é novidade para ninguém. Bom, enfim, tendo isso como cenário, o São Paulo, depois dos 36 minutos, coloca o Gabriel Neves no lugar do Wellington Rato, que já estava destruído, já tinha sumido, e o São Paulo não fez mais nada, né? Teve uma bola, porque para mim, o Marcos Paulo entrou com alguma disposição, alguma criatividade, movimentou o time, e aos 35 minutos ele consegue. O São Paulo fez uma tabela no jogo, né? O Caio Paulista faz uma tabela com o Marcos Paulo, que acho que dá de letra, dentro da área, e na pequena área ele chuta, o PR vai lá e defende, né? O Lucas PR, aquele que era do São Paulo, vai lá e defende. Depois, no minuto seguinte, tem um chute do Marcos Paulo, ele quase que na linha de fundo, né? Na pequena área, ele chuta, o Lucas PR faz uma defesa, o São Paulo tenta ensaiar, mas acontece o inevitável. Aos 42 minutos, o São Paulo vai lá e toma um gol, que acho que é o Atuesta, sei lá, Vitor Cuesta, sei lá como é que é o nome do cara, lá do Botafogo. O cara vai lá, o cara é zagueiro, lateral, o cara vai lá, ninguém abafa o cruzamento, ninguém atrapalha o cara, ele cruza a bola. Aí o Eduardo sobe na pequena área, lá dentro da grande área, né? Ele sobe nas costas do Alan Franco, que parece que tá com um saco de cimento nas costas, que não consegue pular.
aquele nanico, um zagueiro nanico, não consegue pular e simplesmente a gente toma o gol. O Rafael não tem culpa. Mas assim, galera, fica claro, você olhando o time do São Paulo, que o São Paulo não tem uma identidade de um time de futebol. O time do São Paulo é um time assustado, acovardado. E o treinador, ele coloca os jogadores numa linha de desespero tremenda. Por quê? Porque o jogador ele não tem confiança de executar uma ação. Quando ele executa uma ação, no ataque ele erra, o time todo é exposto. O São Paulo passa todas as partidas levando contra-ataque. Aí eu te pergunto, é natural isso? Pra você que tá aqui, é natural? Todo jogo, a gente não consegue jogar um jogo jogando pelo resultado, jogando ali, digamos, mentalmente firme, jogando no erro do adversário. A gente não sabe jogar no erro do adversário. Bom, então é isso. O São Paulo, pra mim, eu não vou dar nota pra esses jogadores do São Paulo. O São Paulo é um time patético. É um time patético. O Calé, eu vou fazer uma licença aqui. Existem 3 jogadores no São Paulo hoje que merecem, por exemplo, o Rafael. Não tem, inclusive no jogo contra o Tigre, jogou bem, a gente sabe disso, ele salvou, porque o time poderia ter tomado uma sapecada lá e amarelado, mas acabou, né, se recuperando e fazendo uma boa partida no segundo tempo. O Rafael, ele é um cara seguro, não dá pra defender todas. O Arboleda parece que joga sozinho na zaga, é discrepante a diferença dele com relação aos outros zagueiros. E o Caleri, gente, dá dó, o cara acabou de vir de lesão, o cara faz o gol, aí o cara até os 40 e poucos minutos, 50 minutos do segundo tempo, ele correndo, tentando e tomando pancada e apanha o jogo todo, e a tapa na cara, e o juiz não dá amarelo, o juiz bundão, não dá amarelo, não dá falta, tem um tal de Danilo lá, fez falta pra caramba, não recebeu, já deveria ter sido expulso, não foi, e o Caleri apanha, não tem meio, não tem nada. Aí fica uma lição, né? Senhor Rogério Ceni, o senhor, pra mim, o senhor já deveria pegar suas malinhas e sair do clube imediatamente. A diretoria tem que tomar vergonha na cara, porque a gente tem um elenco porcaria, tá? Jogadores limitadíssimos. Técnico perdido, ok? Técnico perdido. Não é o técnico pro atual momento de São Paulo. E alguns recadinhos, tá? Marcos Paulo entrou, não é lá essas coisas, mas entrou movimentando. Dá mais oportunidade pro cara, porque o time não tem condição. Luan, que tá com charme do caramba pra renovar. Se não quer renovar, vaza. O São Paulo não precisa ficar pagando pau pra jogador. Beleza? E diretoria, não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Vocês deveriam vir da coletiva, da entrevista, dar cara a tapa. Não é ficar só se escondendo no Rogério Ceni. E aí, pra mim, os destaques do time são esses, né? Ótimos destaques. São Paulo começa o Campeonato Brasileiro muito mal. Galera, obrigado por terem ficado até aqui. Grande abraço.